E se você conquistasse tudo o que sonhou, mas ainda sentisse que é uma fraude prestes a ser descoberta? Isso é a Síndrome do Impostor, fenômeno psicológico que afeta até 70% das pessoas em algum momento da vida, fazendo profissionais brilhantes acreditarem que não merecem seu sucesso. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente é a Síndrome do Impostor, suas origens psicológicas profundas, os 5 tipos principais que afetam pessoas de formas diferentes, por que atinge especialmente os mais competentes, casos de celebridades que enfrentam esse tormento, consequências devastadoras para a carreira e saúde mental e estratégias cientificamente comprovadas para superá-la. Prepare-se para entender por que seu maior inimigo pode estar dentro da sua própria mente. O termo foi cunhado em 1978 pelas psicólogas Pauline Clance e Susan Imes. A síndrome do impostor é um padrão psicológico onde indivíduos duvidam constantemente de suas realizações e têm medo persistente de serem expostos como fraudes, apesar de evidências objetivas de competência. Inicialmente, acreditava-se que afetava principalmente mulheres bem-sucedidas, mas pesquisas posteriores revelaram que homens, estudantes, executivos e até gênios reconhecidos sofrem igualmente. Não é classificada como transtorno mental no DSM-5, mas como fenômeno psicológico que pode desencadear ansiedade, depressão e burnout. Pessoas com síndrome do impostor atribuem sucessos a fatores externos, sorte, timing, ajuda alheia, enquanto internalizam fracassos como prova de incompetência. Vivem em ciclo vicioso. Conquistam algo, sentem-se fraudulentas, trabalham excessivamente para compensar, conseguem novo sucesso, mas voltam a duvidar de si mesmas. Estudos indicam que 70% das pessoas experimentarão sentimentos de impostor pelo menos uma vez na vida. Entre estudantes universitários de alto desempenho, a taxa chega a 82%. Mas a síndrome não se manifesta da mesma forma em todos. Existem 5 perfis comportamentais distintos. A doutora Valerie Young identificou 5 tipos principais. O perfeccionista define padrões irrealisticamente altos. Se 99% está correto, fixa nos 1% de erro. Nunca satisfeito, sempre acredita que poderia ter feito melhor. Qualquer falha menor é evidência de fraude. O especialista acredita que precisa saber absolutamente tudo antes de agir. Acumula certificações, cursos e diplomas, mas nunca se sente pronto. Sente vergonha de admitir desconhecimento sobre qualquer detalhe. O gênio natural sempre foi o melhor sem esforço na infância. Quando enfrenta desafios reais que exigem trabalho árduo, interpreta isso como prova de incompetência. Se não é fácil, significa que não é talentoso. O solista acredita que pedir ajuda é sinal de fraqueza e fraude. Precisa realizar tudo sozinho para validar conquistas. Rejeita colaboração e suporte por medo de ser desmascarado. O super-herói trabalha compulsivamente para provar valor. Não consegue descansar ou delegar. Mede autoestima por produtividade constante. Burnout é consequência frequente. Muitas pessoas apresentam combinação de tipos. Identificar seu perfil dominante é primeiro passo para estratégias personalizadas de superação. Existe correlação inversa entre competência real e confiança percebida. O efeito Dunning-Kruger mostra que pessoas menos competentes superestimam habilidades, enquanto especialistas reais subestimam conhecimento, base da síndrome do impostor. Quanto mais alguém sabe, mais percebe a vastidão do que ainda desconhece, gerando humildade que pode distorcer-se em autodúvida patológica. Iniciantes, ao contrário, têm confiança desproporcional por ignorarem complexidades. Estudos de neuroimagem mostram hiperatividade no córtex pré-frontal dorso-lateral, região associada à autocrítica, em pessoas com traços de impostor. Além disso, memórias emocionais negativas são processadas mais intensamente pela amígdala, fazendo fracassos pesarem mais que sucessos. Nossos cérebros evoluíram com viés de negatividade, focar em ameaças aumentava a sobrevivência ancestral. Hoje, esse mecanismo faz pequenas falhas parecerem catastróficas, enquanto sucessos são minimizados como normais. Pesquisa de 2020, publicada no Journal of Vocational Behavior, mostrou que 62% dos profissionais em cargos de liderança experimentam síndrome do impostor regularmente, especialmente após promoções. Fama, fortuna e reconhecimento global não imunizam contra sentimentos de fraude.
Albert Einstein, um dos maiores gênios da história, confessou em carta: "A exagerada estima em que meu trabalho é sustentado me deixa muito desconfortável. Sinto-me compelido a pensar em mim mesmo como um charlatão involuntário." Maya Angelou, após publicar 11 livros e receber dezenas de prêmios, declarou: "Escrevi 11 livros, mas cada vez penso, eles vão descobrir agora. Enganei todo mundo e eles vão me desmascarar." Tom Hanks, vencedor de 2 Oscars, revelou: "Não importa o que tenhamos feito, sempre há aquela voz dizendo, você não tem ideia do que está fazendo, todos vão descobrir que você é uma fraude." Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, confessou: "Ainda estou lidando com a síndrome do impostor. Acontece com todos nós. Você acha, o que eu estou fazendo aqui?" Emma Watson, formada em Brown University, disse: "Quando recebi meu diploma, pensei que tinha enganado todo mundo e que logo descobririam que eu não merecia estar lá." Essas confissões revelam que a síndrome não discrimina por talento, conquistas ou status. É fenômeno democrático que atinge desde iniciantes até mestres reconhecidos globalmente. Se gênios laureados sentem-se fraudes, talvez o problema não seja falta de capacidade, mas distorção. A síndrome do impostor não surge do nada. Raízes estão em combinação de fatores psicológicos, familiares e socioculturais. Criação com pais excessivamente críticos, que condicionavam amor a desempenho perfeito, alimenta a síndrome. Ou, paradoxalmente, pais que elogiavam demais por inteligência inata, criando pressão para manter imagem de gênio natural sem esforço. Crescer em ambientes competitivos onde segundo lugar é primeiro perdedor contribui significativamente. Escolas de elite, famílias de alto desempenho ou culturas que valorizam apenas resultados extraordinários moldam narrativas de fraude. Eventos traumáticos como reprovação pública, crítica humilhante de professor ou comparação desfavorável com irmãos criam ferida psicológica duradoura. Mulheres em áreas dominadas por homens, pessoas negras em espaços predominantemente brancos ou indivíduos de classe baixa em ambientes elitistas frequentemente sentem-se intrusos, independente de competência. Promoções, mudanças de área, entrada em universidades de prestígio ou novos empregos desencadeiam sentimentos de impostor, sensação de não pertencer. Redes sociais mostram apenas sucessos editados de outros, criando comparação distorcida e sensação de inadequação constante. Estudo de 2019 mostrou que 75% das mulheres executivas em tecnologia reportam síndrome do impostor, versus 62% dos homens na mesma área. Síndrome do impostor não tratada corrói progressivamente saúde mental, relacionamentos e sucesso profissional. Ansiedade crônica, ataques de pânico antes de apresentações, insônia por ruminação de erros, depressão por sensação de inadequação permanente marcam a vida dessas pessoas. Taxa de burnout é 3 vezes maior em profissionais com síndrome do impostor não tratada. Recusar promoções por não estar pronto, evitar projetos desafiadores, procrastinar por medo paralisante de falhar são comuns. Paradoxalmente, evitação confirma a narrativa interna de incompetência. Trabalhar 60 a 80 horas semanais por insegurança, nunca delegar por medo de julgamento, postergar entrega de projetos porque nunca está bom o suficiente, paralisa a produtividade. Isolamento social por vergonha, recusa de ajuda que fortaleceria vínculos, comparação destrutiva com pares, deterioram relacionamentos. Não se candidatar a empregos sonhados, não publicar trabalhos criativos, não compartilhar ideias em reuniões, causa perda significativa de oportunidades. Estimativa conservadora sugere que profissionais com síndrome do impostor ganham, em média, 15 a 20% menos ao longo da carreira por evitarem negociações e promoções. Pesquisa de 2021 mostrou que 32% dos profissionais com síndrome do impostor consideraram abandonar carreiras nas quais eram objetivamente bem-sucedidos. Superar síndrome do impostor exige reestruturação cognitiva, não apenas pensar positivo. Primeiro passo é identificar padrões. Dizer "estou tendo pensamentos de impostor" cria distância cognitiva, lembrando que pensamentos não são fatos.
Criar arquivo de conquistas, e-mails de agradecimento, avaliações positivas, projetos concluídos, feedbacks reais ajudam. Consultar quando dúvidas surgirem fornece ancoragem em realidade objetiva. Quando conseguir algo, listar fatores que contribuíram, habilidade, esforço, estratégia, não apenas sorte. Treinar cérebro para internalizar competência. Falar abertamente com mentores, terapeutas ou grupos de apoio reduz isolamento. Descobrir que outros compartilham experiência normaliza a vulnerabilidade. Substituir "precisa ser perfeito" por "precisa ser bom o suficiente" é transformador. Adotar mentalidade de crescimento significa que erros são aprendizado, não provas de incompetência. Treinar responder elogios com "obrigado", sem minimizar. Escrever elogios recebidos e relê-los mensalmente ancora a autopercepção positiva. Evidências científicas robustas mostram terapia cognitivo-comportamental eficaz para reestruturar crenças distorcidas. Terapeuta ajuda a identificar pensamentos automáticos negativos e substituí-los por avaliações realistas. Conectar-se com profissionais sêniores que admitem próprias inseguranças normaliza a vulnerabilidade e oferece perspectiva valiosa. Definir horários de trabalho saudáveis, aprender a dizer não, priorizar autocuidado resulta em produtividade sustentável. Documentar crescimento incremental, não apenas conquistas gigantes. Cada passo merece reconhecimento. Meta-análise de 2022 mostrou que intervenções cognitivo-comportamentais reduzem sintomas de impostor em 58% após 12 semanas. Compreender a síndrome é libertador. Não estamos sós nessa batalha interna. Se você se identificou com a síndrome do impostor, inscreva-se para mais conteúdo sobre psicologia, saúde mental e autoconhecimento que podem transformar sua vida. Qual dos 5 tipos mais se identifica? Compartilhe nos comentários, sua história pode ajudar alguém. Envie este vídeo para alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, saber que não estamos sozinhos já é metade da solução. Hoje desvendamos a síndrome do impostor, desde sua definição e 5 tipos, passando pelo paradoxo da competência, casos de celebridades, causas profundas, consequências devastadoras até estratégias científicas de superação. Se você se sente que é uma fraude, lembre-se, os maiores gênios da história compartilharam esse sentimento. Não é prova de incompetência, é sinal de autoconsciência aguçada, distorcida por vieses cognitivos. Você não precisa ser perfeito para ser valioso. Suas conquistas são reais, seu esforço importa e você merece estar onde está. A jornada para superar a síndrome começa com um simples reconhecimento: você não está sozinho e há caminhos comprovados para a liberdade mental. Sua mente pode ser sua aliada, não sua inimiga.